Boa noite, graça e paz. Isso que a Andréia falou é verdade, não é fácil estar aqui. Não é fácil. Mas é bom. Sabe por quê? Porque, assim como eu estava compartilhando, cadê a Júlia? Júlia? Obrigado, porque você confirmou o que o Senhor tinha colocado no meu coração. E é tão bom quando a gente chega no tempo favorável do Senhor. Eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado, falasse assim, você está no tempo favorável do Senhor. Estamos na terça profética, e eu quero que você profetiza para essa pessoa que está ao seu lado, fala, você está no momento certo do Senhor na sua vida. Eu aprendi um pouco esses dias, e nós estávamos no Siga-me, terça-feira, nós falamos um pouco, referente ao passado, que o nosso passado não pode determinar o nosso futuro, que o nosso presente a Deus está. E o nosso futuro está totalmente no controle de Deus. Mas nós reconhecemos que isso não é fácil, viver essa verdade. Eu reconheço que não é fácil, que nem sempre foi assim. E nos dias de hoje, tem 3 coisas que nos impedem de provar essa verdade. E se chama o tempo. Se a gente não entender que nós estamos vivendo o tempo favorável do Senhor, o Cronos toma o nosso dia. O tempo ao qual nós conhecemos, ele toma a nossa rotina e nós passamos despercebido. E chega no final do dia, nós talvez não falamos oi para o nosso pai. Nós não abraçamos a nossa mãe, nós não cumprimentamos os nossos filhos, nós não agradecemos os nossos superiores, nós não honramos eles. Por quê? Por causa da correria do dia a dia. E isso se chama tempo, se chama o Cronos. E o dia a dia tem 3 pilares que tem roubado. Se chama depressão. O que é a depressão? É a pressão no passado. O estresse. O que é o estresse? É a pressão no hoje, no presente. Você já deve ter visto. E esses dias em casa, eu estava quase entrando nesse looping novamente. E tem a ansiedade. A ansiedade é o medo do futuro. Eu não sei se eu vou chegar, eu não sei se eu vou alcançar, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se a minha meta eu vou atingir, eu não sei se eu vou conseguir entregar o que eu preciso entregar no trabalho, eu não sei se eu vou conseguir ser um bom marido, eu não sei se eu vou conseguir ser um bom filho. São esses 3 pilares que têm pautado a nossa vida. E esses pilares negativos têm gerado consequências na nossa vida pessoal, profissional, financeira e espiritual. Então, os 3 pilares negativos. Depressão, que é uma pressão no passado. Como eu falei, o nosso passado não determina o nosso futuro. Mas tem cicatrizes que aconteceram lá que nos impedem de provar o novo de Deus. Amém? O estresse. Como eu falei para vocês, eu estava tanto nesse loop que quem tem a mania, e é uma mania, pode parecer boba, mas eu entendi que é algo pesado. Que tem a mania de falar assim, como que você está? Daí eu falava, estou na correria. Aí, como que você está? Eu estou numa correria, cara, e eu estou sentado, eu não estou correndo. Eu trabalho sentado, não trabalho correndo. Aí, como que você está? Eu estou numa correria, as coisas estão acontecendo, mas eu estou numa correria. Aí a minha esposa em casa falou, mas por que toda hora você fala que você está na correria? Porque as coisas todas estão acontecendo, você está entregando o que precisa entregar, você está fazendo o que tem que estar fazendo, mas você entra num estresse na sua mente e você fala que está numa correria. E as coisas estão acontecendo, chega no final do dia, você está cansado, fadigado, porque você declarou profeticamente sobre a sua vida que você estava numa correria. E aí parece que você correu uma maratona. E eu parei de fazer isso. Eu estou me policiando, porque é uma coisa, se eu posso dizer, comum e automática. A gente sabe, Ismael, ele fala assim, o que você está fazendo? A gente se fala direto, a gente fala, como você é meu? Eu estou numa correria aqui no serviço, tal. Talvez seja para falar que está trabalhando mais que o outro, não sei. Mas é uma coisa negativa. Porque como nós falamos e nós profetizamos agora um para o outro, você está no tempo favorável de Deus. Você está no tempo oportuno de Deus. E eu aprendi que eu quero viver o Kairos de Deus, que é o tempo favorável de Deus. Nós estamos aonde o nosso Pai Celestial preparou para nós estarmos. Eu entendi essa verdade ao longo desses dias, quando os pastores de Ismael e meu pastor me desafiou a estar aqui, e a gente conversando, eu falei assim, agora eu entendi. E a Júlia, compartilhando agora, no início, ela confirmou o que estava no meu coração, porque eu tinha liberado uma palavra com o Ismael, e eu falei, Senhor, eu quero descansar no seu Kairos, eu quero aprender a descansar no Kairos do Senhor. E nós temos a oportunidade de viver o Cronos. O que é o Cronos? É o tempo que nós vivemos, que é medido. O tempo, data, mês, ano, dia, semana, esse é o Cronos. Um tempo que nós podemos medir.
É o nosso tempo cronológico. E eu entendi que, nesse tempo do Cronos, nós encontramos isso, a depressão. Que são olhando para o passado, a gente quer caminhar para frente olhando para o passado. A gente não consegue alcançar o novo de Deus porque o passado nos prende. Então eu não consigo ser um bom marido porque eu não vi um bom pai. Eu não consigo ser um bom filho. Eu não consigo orar pelos meus filhos porque não tive pai que orou por mim. E aí tudo que eu vou fazendo é pautado pelo meu Cronos. Eu não consigo ser um bom profissional porque eu não sei como é ser um profissional liberal. E eu falei, Senhor, eu quero entender como é viver no seu Kairos, no tempo favorável do Senhor. No tempo que o Senhor preparou para nós. O que nós encontramos vivendo dentro do tempo do Senhor? Aonde não existe ansiedade, aonde não existe a depressão. Porque quando existe a depressão, o Kairos de Deus, ele cura. É a oportunidade de Deus curar de toda a depressão. Então eu profetizo sobre a sua vida. Se você já viveu esse momento, se você tem algo nessa questão do seu passado, eu creio que hoje vai cair por terra em nome de Jesus, porque a palavra será lançada e o Senhor operará milagres. Eu tenho a certeza e não tenho dúvida disso. Se você tem essa intenção que o seu dia e a sua vida está uma vida de estresse, você não consegue parar e desfrutar do dia. Mesmo no trânsito caótico, mesmo dentro do seu carro, você não consegue parar e contemplar o louvor que você colocou para ouvir, mas você entra naquela rotina, você plugou o louvor, você quer se concentrar no Senhor, mas você entra no automático e você não consegue descansar. Você chega e você nem lembra os louvores que você colocou. Isso se chama estresse. E isso nos rouba da presença dele. Mas no Kairos, não. No Kairos de Deus, nós encontramos descanso. No Kairos de Deus, nós encontramos esperança. No Kairos de Deus, nós encontramos milagre e vida eterna. Isso está tudo dentro do Kairos dele. Tem homens e mulheres na Bíblia, que nós vamos compartilhar aqui, que desfrutaram do tempo favorável do Senhor. E é isso que eu quero que você entenda, essa verdade, que você está vivendo o tempo favorável do Senhor. Eu vou falar só um leve fato. Quem aqui sobreviveu à pandemia? Todos nós. É o tempo favorável do Senhor. Nós não glorificamos. Eu tive amigos pessoais, nós, né? Quem sou eu? Nós tivemos pessoas que não tiveram essa graça. Aprove a vontade do Senhor que recolheu muitos deles. De diversas idades, mas aprove o tempo favorável do Senhor que nós estivéssemos aqui. E aí, meditando nessa verdade, eu falei, Senhor, eu quero aproveitar todas as oportunidades que o Senhor me conceder. Eu quero aproveitar, eu quero entender o tempo oportuno ao qual eu estou vivendo. E eu quero que essa verdade penetre o seu coração e o seu entendimento, para que você, o que você esteja fazendo, seja no Uber, seja na sua empresa, seja você no seu trabalho, no seu escritório, seja você pintando parede, enchendo laje, você saiba que o Senhor te comissionou para aquilo, e você vai fazer o melhor, e o nome do Senhor Jesus será glorificado naquilo. Amém. Aleluia. Essa é a chave. Essa é a chave para a nossa vida. Porque quando muitos estiverem desfrutando, você vai ter uma palavra para aquele momento. Há algumas semanas atrás, eu fui numa palestra do curso que a gente faz de contabilidade, e eu acordei com um versículo relacionado a isso. Eu acordei com um versículo, meditei, descansei, compartilhei com as pessoas que são vinculadas a mim. E aí eu cheguei no ambiente, tinha quase 4 mil contadores. E aí tinha algumas pessoas que são mais próximas. E aí um desses homens, eu falei, cara, vem cá. Falei, Deus me constrangeu mesmo. Falei, posso compartilhar uma palavra com você? Não sabia se ele era cristão. Mas o importante de quando você entender essa verdade, que você está no Kairos de Deus, você sabe que você sempre tem que carregar uma palavra. O Senhor, Ele sempre vai te armar com uma palavra. Ele nunca vai deixar você ir em nenhum lugar desarmado. Amém? E aí eu estava naquele ambiente profissional, armado com uma palavra. Todos os dias que eu fui ali, eu fui armado com uma palavra. E aí nesse dia eu cheguei. Hoje esse rapaz, ele é meu amigo, mais próximo ainda, porque é assim que o Senhor faz, Ele nos aproxima daquele que Ele quer alcançar e ministrar. E aí eu falei, Davi, o Senhor está te colocando em lugares onde você não entende, cara. Falei para ele, o Washington. Aí ele parou para mim assim, por quê? Eu falei assim, porque você está aonde Deus quer que você esteja. Aí ele começou a chorar.
Aí foi só isso que eu falei. Eu não falei, eis que te digo, Deus me deu um sinal. Não usei isso. Falei, é isso. Aí ele falou, cara, eu saí de casa e eu precisava ouvir isso. Esse Davi, ele é um dos homens que tem trabalhado lá em Brasília para ajudar a redigir a reforma tributária. Ele é um cara que tem evoluído muito. E ele se tornou meu amigo. Não, são as coisas de Deus, os planos de Deus. Mas aprove a vontade do Senhor me colocar do lado dele e eu lançar essa palavra ao coração dele. E fazer sentido. Porque quando o Senhor te dá uma arma, que é a palavra, essa é a chave. É sempre para usar. Ou na sua vida, ou na vida daqueles que estão à sua volta. Eu vou melhorar. Sempre, primeiro, a palavra do Senhor vai servir para você e para aqueles que estão à sua volta. Nunca será só para nós. Amém? E o Kairos de Deus é uma palavra grega que significa tempo oportuno, momento certo, o tempo de Deus. Na teologia cristã, o Kairos de Deus representa o tempo especial em que Deus age de uma forma específica e transformadora, diferente do tempo cronológico, que se chama o Cronos, que está no grego. E vou citar 2 pontos diferentes entre os dois. O tempo do Cronos, como eu falei anteriormente, é o tempo de medida, horas, dias, mês e ano. Esse é o tempo do Cronos. Então, a pessoa que vive pautado por isso, é como se ela vivesse uma vida sob medida. Ela sabe que ela teve início, ela sabe que ela tem meio, e ela sabe qual é o fim dela. E o pior, ela tem medo do fim. Ela vive uma vida com medo do fim. Mas nós que estamos em Cristo, somos novas criaturas, qual é a nossa vitória? Qual é a nossa vitória? A nossa vitória se chama Jesus Cristo. E o que Ele conquistou para nós foi a vida eterna. Eu não tenho medo da morte, Washington. Eu não sei você, eu não sei como que você vive. Eu aprendi a não ter medo da morte. Isso não quer dizer que eu vou pular de paraquedas sem paraquedas. Amém? Mas eu não tenho medo da morte. Porque a morte, para mim, é sabendo que eu estarei aonde o meu Pai quer que eu esteja, aos lados dele. Amém? E o Kairos é o tempo qualitativo, um momento certo determinado por Deus para acontecer algo em nossas vidas. Então, quando acontece um milagre entre nós, é o tempo favorável de Deus operando mais uma vez na nossa vida. Eu estava conversando ali com o Rafael e ele compartilhando algumas questões que estão acontecendo na vida dele. E eu me alegrei, eu falei, obrigado, cara. Obrigado por você me alegrar um pouco mais hoje. Porque esse é o tempo favorável de Deus na sua vida. O que meses atrás, né, Rafael, estava tudo contrário, eu falei, parece pouco, né? Eu falei, mas descansa, porque é no pouco que Deus multiplica. Quem lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Uma multidão foi alimentada só com isso. Então, nós não podemos quantificar o que é pouco ou o que é muito para Deus, amém? Essa é a grande chave, a gente sair desses padrões de medidas estabelecidos para o homem. Porque o padrão celestial de Deus, 5 pães e 2 peixinhos alimenta uma multidão. Amém? Isso é o tempo favorável de Deus operando. Quando você vê aonde não tem condições, aonde você olha e só vê a escassão, fala, Senhor, opera aqui, por favor. Eu quero descansar no seu tempo. E você descansa. Jesus, ele pediu, como vamos alimentar essa multidão? Temos aqui 5 pães, me traga a mim. Jesus não se apavorou. Ele não tentou fazer, não, ele fez o que o Pai mandou ele fazer. Descansou. E o Pai fez o que é especial para ele, milagres. Então, quando nós estamos no Kairos de Deus, que é o tempo favorável dele, o tempo oportuno dele, eu quero que você descanse. Mesmo que talvez na tempestade, lá em casa, na empresa, no trabalho, aos seus olhos humanos, não esteja acontecendo ao seu favor. Você fala, Jesus, não está do jeito que eu planejo, mas obrigado, porque eu sei que o Senhor está aqui comigo nesse barco. Essa é a grande chave. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. Para nós aprendermos a descansar. Como eu sempre falo, eu sei que não é fácil, mas é uma atitude de fé. E a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E quando é mais difícil, é uma maior oportunidade do nosso Deus mover os milagres em nossas vidas. Porque concorda comigo que o possível eu e você faz? O possível nós mesmos acessamos. Mas quando é impossível, quando está fora de controle, quando nós não sabemos o que fazer, o especialista vem. E esse especialista se chama Jesus Cristo.
Esse especialista se chama Espírito Santo. Então, quando as coisas lá em casa estão bagunçadas, está acontecendo, quando o trabalho parece que não vai acontecer, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou lá no meu quartinho, começo a levantar de madrugada, começo a levantar às 3, começo a intensificar a oração, levanto o jejum, e eu vou falar com meu pai. Falar assim, pai, eu sei que está acontecendo algo que eu não sei nem como resolver, pai. Eu não tenho nem capacidade, mas a tua palavra diz que o Senhor capacita o justo. E assim será sobre você. O Senhor vai te capacitar ao longo da sua história. Ele vai te sustentar ao longo dessa caminhada. Ele vai te fortalecer. Assim como Ismael profetizou, né, lá em Sodoma e Gomorra, você não vai precisar se dobrar a nenhum outro Deus. Permaneceremos firmes, plantados em Cristo Jesus. E os milagres acontecerão. Porque nós não vivemos, muitas das vezes, o kairós de Deus porque nós nos dobramos. Porque nós nos curvamos. Porque nós recuamos. Nós retrocedemos. E nós nos distanciamos da presença do Pai. Aí o pai falou assim, eu só queria que você permanecesse aqui comigo, porque o especialista de curar isso daí sou eu que curo. O especialista de transformar essa situação sou eu que transformo. Só eu sei transformar isso aí. Porque tudo provém de mim, diz o pai. O que significa kairós de Deus? Primeiro ponto. O tempo de realização da vontade de Deus, quando algo acontece no tempo perfeito, segundo o plano divino. Quando algo acontece no tempo perfeito, segundo o plano divino. Segundo ponto, momento de intervenção divina. Um tempo em que Deus entra na história ou na vida de alguém para mudar algo, curar, restaurar. Então, nós aqui já vimos diversas oportunidades, o kairós de Deus operando. É que a correria do dia a dia, as coisas acontecendo em nossa cabeça, infelizmente, medindo as coisas, nós não reconhecemos. Talvez nós passamos despercebido e nós não vemos o plano perfeito de Deus acontecendo aos nossos olhos. Como foi no domingo. A Solange estava aqui, ela estava com dor na coluna. Eu tive um discernimento e eu compartilhei com o Ismael. Falei, Ismael, eu vejo alguém andando. Falei assim, ela está com desvio na coluna. E ela está com muita dor, ela está aqui no culto. E compartilhei com ele. Falei, se houver alguém aqui, a gente vai orar. Porque eu sei que quando acontece algo, e eu estou aprendendo a discernir isso, não estou falando que eu estou, mas eu estou aprendendo a entender isso. Falei, nós vamos orar nessa questão. Aí apareceu a Solange. O Ismael tinha liberado, não tinha nem começado a orar. Eu falei assim, senta aqui, Solange. E começamos a orar. Eu e a irmã começamos a orar juntos. E podemos desfrutar juntos o tempo favorável de Deus. Foi maravilhoso que Deus fez isso. Na hora que ela colocou a mão do lado, aqui na região das costas dela, ela sentiu como se parecia uma faca entrando. E na hora que ela tirou a mão, eu falei assim, a dor saiu, o Espírito Santo tinha tocado na Solange. Eu falei assim, pode caminhar. Falei, pode caminhar se você não está nem mais mancando. Não é porque nós somos especiais, é porque quando nós estamos na presença do Pai, pertinho dele, o tempo favorável de Deus está ao nosso favor. E é isso que eu quero. O tempo favorável de Deus está ao seu favor, meu irmão. Quanto mais você se aproxima de Jesus Cristo, o tempo favorável de Deus está ao seu lado. Não existe correria, não existe estresse, não existe depressão, não existe ansiedade, porque quando você está no tempo favorável, você está no descanso. Porque você sabe quem está no controle de tudo. Fala, pô, Walter, mas os boletos estão chegando. Faça a sua parte, porque o impossível Deus faz. Faça a sua parte, trabalhe, seja justo, honre, seja honesto. Ore todos os dias, busca a presença, apresenta ao seu Pai os pães e os peixes, como nós fizemos agora no tempo de oferta. E o nosso Pai Celestial, Ele honra os nossos pedidos. Ele fará tudo o que apraz ao coração dele. E o terceiro ponto, é uma oportunidade espiritual, o kairós de Deus. Uma oportunidade, é um chamado para discernir e responder ao que Deus está fazendo no presente. Foi essa oportunidade que eu vivi no domingo. É um chamado para discernir e responder o que Deus está fazendo no presente. Quando você sai de casa com uma palavra, você fala, Senhor, eu quero compartilhar essa palavra que impactou minha vida com alguém. É o presente, é Deus, Ele vai agir no presente da sua vida. Nem que você vai compartilhar com seu filho, com seu primo, com seu tio, com a sua esposa. Ela vai transformar a vida de alguém. Amém? Marcos 1,15 diz assim, o tempo está se cumprindo, e o reino de Deus está próximo. Essa é a verdade. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Quando mais nós buscamos a presença do Senhor, a palavra de Deus diz lá, buscai primeiramente o reino de... E a sua justiça.
E as demais coisas, é isso que eu busco todos os dias. O reino dele, e no reino dele a justiça. As demais coisas, eu sei que ele vai acrescentar, porque ele é fiel e justo, e ele vela pela palavra dele. Amém, meus irmãos? Assim como ele vela pela palavra dele, ele vela pela sua vida. E o intuito do nosso Pai é preservar a sua vida, preservar a sua casa, preservar o seu casamento, preservar o seu trabalho. Ele é o mesmo que abre a porta, ele é o mesmo que fecha. Fique tranquilo. Nós estávamos orando por um irmão esse tempo atrás, e nós ficamos felizes, celebramos que Deus abriu uma porta. Aí nessa porta ele ficou, se não me engano, foi 3 a 4 meses. E aí ele compartilhou, estou fora de novo no mercado, já com um semblante triste. Eu falei, não fique triste, porque o mesmo que abre é o mesmo que fecha. Ele não perdeu o controle. Fique tranquilo. Passado alguns dias, uma oportunidade que ele estava vislumbrando há meses atrás, apareceu. E aí ele foi abençoado novamente. Essa é a chave. Não precisamos, porque Deus não perdeu a mão de nada. Por mais que os meus olhos humanos, Fábio, estejam vendo o contrário, eu não me movo pelas vistas. Estou me movendo pelo que eu estou discernindo. Eu me movo pela fé. E é isso que eu quero levar você, quando você vê a sua casa, quando você vê seus filhos, quando você vê sua esposa, eu quero que você se mova pela fé. No arraial que nós vamos ter aqui, eu quero que você venha com esse intuito. Eu quero me mover pela fé. Muitas vidas vão chegar aqui. Muitas pessoas estarão aqui. E elas precisam ser impactadas comigo, com o Ismael, com a Andréia, com a Gisele, com o Emerson, com o Ayrton. Não. Com Cristo, eles têm que ser impactados com Cristo que habita em nossas vidas. O amor, assim como nós louvamos, o amor do Pai que está em nós tem que alcançar essas pessoas. Foi assim que nós fomos alcançados. O amor do Pai nos alcançou. A misericórdia do Pai nos alcançou. Eclesiastes 1:3 diz assim: tudo tem seu tempo determinado, todo tempo para todo propósito debaixo do céu, tudo tem seu tempo para Deus, pois Ele determinou tudo pela sua palavra. Tudo que está acontecendo na minha vida e na sua está determinado na palavra de Deus. Basta nós nos aproximarmos da vontade dEle e termos o discernimento espiritual para nós entendermos como Ele quer que nós nos movamos. Nós precisamos orar todos os dias para saber Senhor, quem que o Senhor quer que eu abençoe hoje? Aonde você quer que eu leve essa semente, essa palavra? Aonde você quer que eu semeie a sua vontade? Eu sempre falo para os meus amigos, o Ed está aqui, não fala assim, você está nessa empresa porque Deus te colocou lá. Então tem um plano e um propósito para nós ali. Então, busque em Deus, enquanto você estiver ali, e sempre fazer a vontade de Deus. Essa é a grande chave. Porque quando Deus não precisar de você ali, Ele fecha a porta. Aí Ele coloca outro lá. Essa é a verdade. Você está naquela cidade, nesse bairro onde você mora, porque Deus tem intenção ali. Porque concorda comigo, se eu falar para você, onde você tem vontade de morar, você escolheria outro lugar. Não escolheria? Se eu falasse, se eu te desse tantos mil, você não ia para outro lugar? Fala assim, não, você não precisa nem ir, eu te levo. Nós iríamos. Poucos de nós falam, não, eu vou permanecer lá. Mas essa é a grande verdade. Quando o Senhor nos estabelece em algum lugar, é para que a vontade plena e soberana dEle, o tempo favorável dEle, através de nossa vida, seja manifesto ali. Romanos 5 diz assim, do 6 ao 8. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu em seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá quem morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Isso aqui, esse versículo, fala literalmente do tempo favorável de Deus em nossas vidas. Ele morreu, Ele sacrificou pelas nossas vidas, mesmo quando nós não merecíamos. O reino de Deus, a vontade soberana dEle, de entregar o seu Filho pela minha vida e pela sua vida, pela sua casa e pela minha casa. Isso é o tempo favorável de Deus. É quando ninguém espera, vem alguém e faz o extraordinário. Quando ninguém espera, vem alguém e realiza um milagre. E esse alguém são os filhos de Deus. Jesus era filho de Deus, e assim como eu e você, quando nós entramos em algum plano e propósito, que é a vontade de Deus, os milagres acontecerão. E tudo isso tem um preço. Romanos 13, 12
11, 12 diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos das armaduras da luz. Nós precisamos deixar as coisas da carne, as obras das trevas, tudo que nos impede de provar o kairós de Deus, o tempo oportuno, o tempo favorável de Deus. Essa é a verdade que eu tenho tentado buscar todos os dias. Falei, Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade, no centro do seu tempo, porque nós podemos, literalmente, e isso é simples e rápido, nós desviarmos do plano do Senhor. Nós desejarmos estar fazendo algo que é a nossa vontade, não a vontade do nosso Pai. 2 Coríntios 6:20 diz assim: pois ele disse, eu vi o tempo favorável e o socorri no dia da sua salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora, meu irmão, é o dia da salvação. Agora é o dia da salvação para a sua casa. Agora é o tempo favorável do Senhor na sua casa. Agora é o tempo favorável do Senhor na sua vida. Eu quero que você tome posse dessa verdade, porque quando você entende isso, o dia é só um dia. Quando você entende essa verdade, não existe depressão, não existe estresse, não existe ansiedade, porque você sabe que você está no centro da vontade do Senhor, e nessa vontade, como nós falamos, nós encontramos descanso, nós encontramos esperança, e não gera medo. Quando nós vivemos no tempo Cronos, o medo opera, infelizmente, porque nós temos medo de chegar, medo de se atrasar, medo de não cumprir as metas, medo disso, medo daquilo, medo se eu vou ser aceito, medo se eu vou alcançar. E o nosso Pai, Ele está falando, filho, descansa em mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde, disse Jesus. O meu fardo é leve, tire esse peso das suas costas. Não. Gálatas 6, 8 e 10. Do 8 ao 10 diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Versículo 10. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos filhos da fé. É o tempo oportuno. Quando você entende esse versículo, Gálatas 6, do 8 ao 10. Você não se cansa de fazer. Por mais que os outros façam mal a você, por mais que na sua empresa onde você trabalha, ninguém está falando bem de você, por mais que o seu chefe não está honrando o seu suor ali, o seu trabalho, a sua dedicação, fique tranquilo. O nosso Pai Celestial, Ele está vendo tudo isso. E no tempo oportuno do Senhor, Ele vai te honrar. No tempo favorável do Senhor, Ele vai te sustentar. No tempo favorável do Senhor, Ele vai blindar a sua vida, porque a sua vida, a minha vida, a nossa casa está guardada na vontade dEle. E nada, basta nós não desanimarmos, não desviarmos da vontade dEle. E eu vim da minha casa, falei, Senhor, que nós possamos sair daqui encorajados, livre da depressão, das marcas do passado. Livre do estresse, que é a correria do dia a dia, assim como eu tenho tentado, tirar esse linguajar da correria. Estou na correria. Ah, você está vendo? Estou na correria. E eu trabalho sentado, como eu falei para vocês. Aí eu estou pegando o costume e falo, estou na correria, eu não estou na correria. Eu sei que eu tenho coisas para fazer. E se não der para fazer hoje, amanhã eu vou fazer. Se não der para fazer amanhã, vai passar o próximo dia. Basta dessa atitude, é a chave. Sair da correria, sair desse linguajar de peso, de estresse e o principal, de maldição. Colocando uma maldição sobre as nossas vidas que não precisa. Porque o pai fala assim, mas você não está numa correria, filho. Fica em mim, que em mim você encontra descanso. Me dá o seu fardo, e toma o meu, porque o meu fardo é leve, diz o Senhor. Essa é a chave. Nós ofertamos, nós dizimamos. E nós talvez chega no final do mês, no dia 5, no dia 20, fala, meu Senhor, como que vai? O Senhor vai honrar o suor do seu trabalho. Descansa. Façamos a nossa parte, semeamos, ofertamos. Honremos ao Senhor, como a André falou, com tudo que nós temos. Na fartura ou na necessidade, nós vamos honrar ao Senhor, amém?
Essa é a chave. É entender que o tempo favorável do Senhor é soberano, que o Kairós de Deus é o soberano sobre as nossas vidas. Na Bíblia, homens e mulheres, como nós, limitados, falhos, viveram um tempo favorável do Senhor. E como eu falei, não foi fácil. Muitos tiveram marcas na sua história. Primeiro, Abraão. Deus prometeu um filho. Isaac nasceu no tempo exato determinado por Deus. Mas quando tudo parecia biologicamente impossível. Gênesis 21. Visitou o Senhor Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como havia prometido. Esse é o Kairós de Deus. O cumprimento da promessa após anos de espera em fé. Quanto tempo você tem esperado? Vou mudar a pergunta. Quanto tempo você tem esperado em Deus? Porque talvez a gente espere em Deus. Deixa eu tomar uma água, porque eu mereço. Quanto tempo você tem esperado em Deus? Porque a gente tem aquela espera do miojo, né? Coloca ali e a gente quer que o milagre aconteça aqui, rapidinho, né? Isso é espera. Mas quando a gente descansa, a gente entrega na mão do Senhor e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a deles. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o mais fará. Amém? E essa é a grande chave para a gente caminhar ao longo desses dias. Né? Quem fez muito em 2025? Quem já fez e aconteceu em 2025? Quem fala assim, nossa, esse 2025 eu bombei. Nós estamos no meio do ano ainda. Tem muita coisa para acontecer. E eu profetizo a vida, você ainda não viveu o extraordinário de Deus. Você vai viver o extraordinário de Deus ainda esse ano. Deus tem coisas sobrenaturais. Tem muita coisa para acontecer na nossa vida. Tem coisas extraordinárias. Nós veremos mortos sendo ressuscitados. Ah, você não entendeu. Nós veremos mortos ser ressuscitados, gente. Nós veremos ossos sendo colados, membros aparecendo. Eu declaro isso. Sabe por que eu estou falando essas coisas que visivelmente é impossível? Para isso sair da nossa mente. Para quando acontecer essa oportunidade, você não ficar com medo de orar. Para quando você vê um cadeirante, você não vai ficar, sabe, tipo assim, André, eu oro, eu não oro. Eu estendo a mão, será que o senhor vai me ouvir, senhor? Eu oro, eu não oro. Cadeirante, né, senhor? Vou deixar para o pastor Marcos. Aí vem hora para o outro. Não é assim que a gente faz? Estou mentindo? É assim. O tempo favorável do Senhor não depende de nós. Quando você entende essa verdade, nós só cumprimos o que a vontade dele diz para fazer. Eu oro. Eu oro. Rafael, eu oro. Eu libero a palavra. Senhor, levanta e anda. E anda. Nós estávamos no Caiçara. Estávamos juntos. A mulher levantou da cadeira? Levantou. Eu sei que você ia falar para a André, ela ora. Porque ela entendeu o tempo favorável do Senhor. Ela entendeu essa verdade. Então, nada mais rouba isso dela. Quando nós entendemos essa verdade, nós aprendemos a esperar em fé. José do Egito, Gênesis 41. Traído, vendido, esquecido por muitos anos, mas no tempo certo, Deus o exaltou ao governo do Egito para salvar a nação inteira. Talvez aconteceu coisas duras na sua casa, na sua vida, na sua trajetória. Mas fique tranquilo. No tempo favorável de Deus, Ele vos exaltará. No tempo favorável de Deus, Ele te colocará no lugar certo, que é o lugar de honra. Vou te falar, a palavra de Deus fala que Ele te colocará como cabeça, e não como cauda. Amém? Você entendeu? Eu estou profetizando todas essas vezes sobre a sua vida. Sobre a sua história. Porque eu não sei, muitas das vezes, nós crescemos a vida, passamos a vida, ouvindo muitas mentiras, que nós não alcançaríamos, que nós não chegaríamos, que nós não teríamos capacidade. Isso é tudo mentira, Washington. Tudo mentira. E nós estamos declarando a verdade. Homens e mulheres limitados como nós, que alcançaram a graça no tempo favorável de Deus, Rafael. Amém? Gênesis 45, 8, diz assim, Deus me pôs por pai de Faraó e por senhor de toda a casa de Israel. Seguindo o texto que eu citei para vocês. Moisés, Êxodo 3. Fugiu para o deserto por 40 anos. Quando tentou libertar o povo no seu tempo, fracassou. Mas no Kairós de Deus foi chamado na sarça ardente, que nem a Simone falou. No Kairós de Deus, meus irmãos.
Vem agora, e eu te enviarei ao faraó. Êxodo 3:10. O chamado divino no momento perfeito para libertar o povo de Israel. Mesmo no fracasso de Moisés, o tempo oportuno se fazia presente. Mesmo talvez no seu fracasso, meu irmão e minha irmã, fique tranquilo, descansa, que no tempo favorável do Senhor, Ele se faz presente. Amém? Mesmo que você está, que nem o Ismael no final de semana, ele foi aqui para mexer a mesa, caiu água e tal, fica tranquilo. No tempo favorável do Senhor, muitos milagres aconteceram aqui. Se ele se prendesse na água, que o copo caiu no Ismael, se ele se prendesse aqui, meu Deus, roubaria a presença. Mas a gente sabe, o Ismael, nada rouba a presença desse homem de Deus. E aí muitos milagres aconteceram aqui. Muitos milagres. Nossas vidas foram impactadas pela palavra que ele trouxe no final de semana. Quem aqui foi impactado pela palavra? Glória a Deus. Obrigado, Ismael, pela sua vida. Esther 4:14 diz assim: uma jovem judia se tornara rainha. O seu tio diz: quem sabe se para um tempo como este fostes feita rainha? Quem sabe se não foi para esse tempo como este que você chegou à posição de rainha? Esther, no lugar certo, na hora certa, para salvar seu povo. Ah, meu irmão, no tempo certo, na hora certa, você está lá para salvar sua casa, meu irmão. No tempo certo, na hora certa, você está lá para salvar seus filhos. No tempo certo, na hora certa, você está lá para salvar toda a sua descendência. Porque a palavra do Senhor Deus disse: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E a nossa descendência está inclusa nessa verdade, meu irmão e minha irmã. O 5. Homem limitado, falho, porém ele veio como Deus, que se chama Jesus. Todo o evangelho, a sua vinda ao mundo exato no Kairos de Deus. Ele veio no tempo oportuno. E nós desfrutamos desse tempo. Que diz assim, lá em Gálatas 4:4. Mas, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. A encarnação, daí diz o Kairos de Deus, a encarnação, o ministério, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, no tempo exato do plano de salvação para nossas vidas. Nós desfrutamos hoje, agora, nesse momento, o tempo favorável do Senhor. Então, não se prenda aos embaraços do dia a dia. Não se prenda às coisas do tempo oportuno, do tempo do dia a dia, do relógio. Fala, eu tenho que fazer isso, eu sei que você tem que fazer. Cumpra as suas etapas. Faça, honre com a sua palavra. Porque não vai falar assim, o Walter falou para mim, não, eu falei que eu ia chegar às 10, eu vou chegar meio-dia. Não. Honre com a sua palavra. Mas não deixe isso roubar a presença do Pai na sua vida. 6, Paulo, Atos 9. Era perseguidor da igreja, mas Deus o encontrou no caminho de Damasco, no tempo certo, para transformar a vida dele. Quantos aqui Deus já não tem transformado ao longo desses dias? Qual era o caminho de Damasco que você caminha, se você estava caminhando? Quando você estava, como eu, lá no caminho de Damasco, o que você queria fazer? Paulo estava indo perseguir os cristãos. Mas nesse caminho, ele encontrou com o Salvador. Assim como nós. Homem, limitado, como nós. Mas ele teve um encontro genuíno com a verdade. O tempo oportuno de Deus se fez favor a ele. Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que tens de fazer. Atos 9:6. A conversão e o chamado para ser instrumento poderoso no Evangelho do Senhor. Assim será sobre a minha vida e sobre a sua vida. Assim será sobre você, meu irmão e minha irmã. No tempo favorável do Senhor. No tempo oportuno de Deus. No tempo oportuno. No Kairos de Deus. Eu quero que você entenda isso. Eu vou ficar repetindo o tempo oportuno, o tempo favorável, para que quando acontecer algo, você vai dar glória a Deus. Falar, Senhor, obrigado. Porque se isso está acontecendo é porque eu entendi que eu estou no tempo exato da vontade do Senhor. Aleluia. Quando vem a necessidade, quando vem a escassez, você vai dar glória a Deus. Obrigado, Jesus. Porque eu entendi o seu chamado para este lugar e eu vou cumprir o seu propósito. Eu vou cumprir o seu plano. Eu não vou me desviar. Eu não vou me dobrar a essa situação. Porque eu sei que o Senhor está no controle. Glória a Deus por isso. Aleluia. Ora, mache coroladabas. Shabaradashoyaradabas.
Jesus. Jesus é o único. Jesus é o único que cura ontem, que cura hoje e que transforma o nosso futuro. Hebreus 13:8 diz: Jesus é o mesmo ontem, aleluia. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, Ele nunca mudou e Ele não mudará na minha vida e na sua casa. Aleluia. Ele não mudou, Ele não vai mudar. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Então eu peço para que você não mude a rota da sua história. Permaneça firme, permaneça em Cristo Jesus, permaneça na história que Ele está escrevendo para você. Se Ele te colocou nesse bairro com esse vizinho que talvez é chato, que você fala, meu Deus, eu não aguento mais vizinho. Fala, Senhor, me dá uma palavra. Eu vou orar todos os dias por ele. Eu vou profetizar nessa parede, Senhor. Eu vou pôr a mão na parede. Assim como o Nadinho fez lá em Hermelino. Ele tinha um vizinho, a comunidade lá, a história é assim, tinha um vizinho que batia no muro da comunidade. Eles oravam. Eles oravam ao ponto que a comunidade é o que hoje, lá em Hermelino. Gigantesca. Que seja assim, é o tempo favorável do Senhor. Aonde o Senhor te estabeleceu, ali é o tempo favorável do Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, do 28 ao 30. Eu quero que você aprenda a descansar. Eu quero que você aprenda, junto comigo, nesse processo vida, a descansarmos no plano de Deus. O tempo oportuno, que é o Kairos de Deus, é quando a nossa vida é pautada pelo plano do Senhor. E nada mais nos rouba dessa direção. Pode acontecer tudo, como muitos falam, Simone, né? Pode chover canivete, mas nada me afasta da glória dele. Quando você começa a ver milagre, como nós vimos no final de semana, e outros mais, como todos nós aqui já vivemos, nada mais pode nos separar da glória dele. Porque nós começamos a provar, nós começamos a desfrutar de tudo o que ele tem feito, de tudo o que ele faz, e de tudo o que ele ainda fará. Coisas extraordinárias ele fará na nossa vida. E nós encontramos descanso nessa presença gloriosa, quando nós aprendemos a desfrutar da presença de Jesus a todo momento. Quando você entra no carro e a rotina não te rouba daquela ambiência, daquela rotina do dia a dia, você fala, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui nesse carro. Fala comigo, Senhor. O que você tem de especial para esse momento? O que você quer quando eu chegar naquela cidade, naquele lugar? Quem o Senhor quer impactar? Sabe por que eu sempre falo isso para nós e para mim mesmo? Porque os planos dele são maiores que o nosso. E se eu falar algo aos meus planos, será pequeno à vontade dele. Nada será superior à vontade dele. Fala, Senhor, quem o Senhor quer impactar nessa cidade? Quando eu mudei para Praia Grande, todos os dias eu pergunto ao Senhor, quem o Senhor quer que seja impactado nessa cidade? Porque muitos falam, por que você não volta? A Gisele, o Emerson vai falar isso. Por que você não volta? Por que você não volta? Fala, Senhor, enquanto eu estiver aqui, eu estou no tempo favorável do Senhor. Alguém ele quer impactar, algo ele quer fazer, e eu estou no descanso. Eu estou me movendo lá embaixo e aqui. Ponto. Eu estou movendo o céu lá embaixo e aqui. Eu quero que você se mova o céu aonde você quer que você esteja. No caminho de Damasco, nos 40 anos do Egito. Aonde você quer mover? Aonde você estiver. Na empresa lá, Rafael. Talvez aos seus olhos não está do jeito que você planeja, mas fique tranquilo. Está na vontade do Pai. Está tudo no plano perfeito do Senhor. E é isso que eu queria compartilhar com você essa noite. Quero orar com você, para que essa verdade, para que a depressão, o estresse e a ansiedade nunca mais roube você da presença do Pai. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você nessa verdade. Quero orar com você pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, para que nós juntos possamos aprender a entrar nesse descanso, que é o tempo favorável de Deus. Senhor, eu quero permanecer todos os dias no seu Kairos. O que é o Kairos? É saber que o Senhor está operando na minha vida em todos os momentos e que nada foge ao seu controle. Por mais que aquele boleto indesejável chegue, fique tranquilo.
o Senhor sabe. Quando Ele foi enviado para o nosso endereço, Ele sabe. E Ele é fiel e justo para nos honrar. Para que a gente possa honrar com essas pendências. Talvez nós temos que honrar. Quando o desejo de mudar essa trajetória está no nosso coração, é um sim no céu. Quando gera esse desejo no meu coração e no seu de mudar essas histórias, essas questões, essas marcas, essas feridas, como eu falei, a depressão, Jesus pode curar, porque é o mesmo ontem. O estresse, Jesus pode transformar, porque Ele é o hoje. E a ansiedade, que é o futuro, a Ele pertence. Aleluia por isso. O meu futuro e o seu futuro a Deus pertence, meu irmão e minha irmã. O meu futuro, a sua história, a minha história a Deus pertence. Não está no meu controle, não está no seu controle, está no controle do nosso Senhor. Está na mão mais poderosa desse mundo, está debaixo do nome mais poderoso desse mundo, que se chama Jesus Cristo. Eu vou repetir. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo eternamente. Glória a Deus por isso. Dá uma salva de palmas para o nosso Senhor. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. É um privilégio que o Senhor nos dá, Senhor.